Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a minha experiência como acompanhante na cirurgia de septoplastia do meu namorado. Foi uma jornada muito longa, cheia de detalhes, mas eu aprendi muita coisa. E no final do vídeo vou dar algumas dicas, assim, para quem vai passar também por isso. Então fique comigo até o final. Para quem não sabe, a septoplastia é uma cirurgia para corrigir o desvio de septo, que é aquele problema no nariz que atrapalha a respiração. É uma cirurgia simples, mas tem todo um processo. Então senta aí, pega um café, uma pipoca e vamos para a história. A gente chegou no hospital assim bem cedo, acho que foi umas 6h40, por aí. Começamos a resolver as coisas chatas, os papelada, pagamento, todas essas burocracias. Isso foi até umas 8h, 9, por aí. É impressionante como tudo demora, né, lá dentro. Parece que o tempo lá é totalmente diferente daqui de fora. Então paciência, assim, foi a palavra do dia. Só às 9h que a gente foi pra enfermaria lá. Que ficamos esperando até arrumar o quarto. E depois, umas 9h30, fomos para o quarto. Eu vou deixar o vídeo aqui com vocês, do quarto, do banheiro, como que foi lá. Depois entraram lá, deram uma instrução de como devia ser o banho. Aí ele tomou banho, tudo certinho e tal. Aí umas 9h45 a enfermeira voltou lá, assim, pra medir a pressão, a temperatura. E depois disso, assim, foi só esperar. Aí umas 10, o outro enfermeiro entrou pra levar ele até a sala de cirurgia. E eu fui direto pra cantina, porque eu estava morrendo de fome. Tomei um cafezinho, comi alguma coisinha e foi isso. Depois do café, eu fui pra sala de espera com todos os outros acompanhantes também. E é engraçado. E é engraçado porque todo mundo que tava lá, tava no mesmo barco. E meio-dia, mais ou menos, uma enfermeira veio atualizar a gente sobre as cirurgias, né? No caso do meu namorado, ele ainda estava lá dentro. E assim, foi muito bom saber que tava assim, tudo indo bem. E uma dica de ouro: converse com as pessoas ao seu redor. Isso ajuda a passar o tempo mais rápido e assim, dá uma distraída. Você não fica pensando assim, no pior das coisas. Quando foi assim, acho que 1h, me avisaram que ele já tinha saído da cirurgia e tava acordando lá dentro, lá na enfermaria. O médico veio, assim, saiu lá pra falar comigo e disse que tinha dado tudo certo. E por volta das 3h mais ou menos, ele voltou pro quarto. Tomou soro na veia, com um remédio. E aí que veio todo o perrengue meu. Porque eu nunca tinha passado por isso, eu não sabia quais sintomas ele podia ter devido aos efeitos, assim, que tá passando a anestesia, sabe? E ele começou a sentir. Ficou com ânsia, assim, queria vomitar, mas não saía nada, sabe? Vermelhidão no rosto, de uma hora pra outra, depois parava, sabe? Ficava vermelho, voltava normal, ficava vermelho, voltava normal, dava tremedeira, mas assim, tudo isso é normal, porque eu fui perguntar pra enfermeira e ela falou, não, é normal, tá passando anestesia. Aí eu me acalmei um pouco. Fui conversando com a minha mãe também no WhatsApp, com a mãe dele, porque assim, ambas têm experiência nisso, sabe? E elas disseram que esses sintomas, assim, são normais, confirmei com a enfermeira, então tudo certo. Quando foi umas 5h, trouxeram chá quente, pão, manteiga, geleia, tudo pra ele. Sim, tudo pastoso, porque ele não podia comer coisa dura, sabe? Ele comeu tudo, tava com muita fome, muita sede, então ficou bebendo água o tempo todo também. Teve um momento que ele foi no banheiro e o nariz começou a sangrar um pouco, sabe? Mas aí ele deitou de novo, foi lá deitar e parou, sabe? E a enfermeira disse que é normal, então assim, não precisa entrar em pânico se acontecer. Ele até brincou comigo, como eu sou um pouco com receio assim de ver sangue, sabe? Não curto muito. Ele achou que eu ia desmaiar, passar mal, mas graças a Deus, assim, me mantive firme pra poder ajudar ele. Quando
foi mais ou menos umas 7 horas, as papeladas já estavam todas prontas para ele poder sair. Daí chegou a comida, a janta, umas 7h30, e outra refeição pastosa, arroz, feijão, acho que foi atum ou sardinha, não sei, abóbora, purezinho de abóbora, sabe? Só que aí vai um ponto super negativo e que vai de aviso para vocês. No contrato, eu tinha direito a uma janta, mas eles não me deram. Eu perguntei tudo pra copeira e ela disse que só tava na ficha dele, tipo assim, só pra ele. Então, assim, ficamos bravos, eu fiquei bravo, mas assim, a gente tava tão cansado que a gente só queria ir embora, então a gente, sim, deixou pra lá. Como ele não comeu tudo, a janta, então eu comi uma parte da janta dele porque eu tava morrendo de fome. E assim, no final do vídeo eu dou umas dicas pra isso não acontecer, tá? O médico passou lá pra visitar ele, pra ver como que ele tava. Ele disse que tava tudo bem, deu uma receita pra ele de alguns remédios, deu atestado médico. E o médico toda vez durante o consultório falando várias vezes pra limpar o nariz com soro, pra não deixar sangue duro, parado, sabe? Que isso, assim, é muito ruim. Então, assim, pra limpar bastante. E uma informação adicional, tá? Na hora de ir embora, eu pensei que ia ser tranquilo. Mas, olha, a coisa, assim, não foi tão simples assim. Da cama, assim, da maca que ele tava pra cadeira de roda, o sangramento no nariz, assim, voltou um pouquinho. Ficou pingando. E da cadeira de roda pro carro, foi a mesma coisa. Mas, assim, o médico falou que é normal, assim, sangrar um pouco. Assim, fui eu dirigindo ainda, assim, eu fui muito devagar, assim, porque eu tava com medo de ele ter ânsia ou de sangrar mais, sabe? Eu acho que em uma pista de 100 por hora, eu acho que eu fui a uns 40, 50 só. Assim, foi um susto, mas a gente chegou bem em casa. Umas 10 a gente chegou em casa, foi uma viagem, assim, de uns 40 minutos e, assim, tava todo mundo exausto. Aí, depois de uma semana da cirurgia, ele voltou pro consultório médico dele pra tirar o molde do nariz que ele tinha colocado lá dentro durante a cirurgia. O médico disse que tava tudo ótimo e que a recuperação tava indo super bem. Depois disso, ele teve várias outras consultas, assim, pra acompanhamento. Tudo tranquilo. Agora, como prometido, vou dar algumas dicas para quem vai ser acompanhante de alguém em uma cirurgia. Então, anota aí. Primeiro, se alimente bem antes de ir pro hospital e durante o horário que você vai ficar lá esperando. Leve lanchinhos fáceis, tipo barrinha de cereal, alguma fruta. 2. Leve algo para se distrair, sabe? Porque vai ficar esperando bastante dependendo da cirurgia. Um fone de ouvido, um livro, são uma ótima opção para passar o tempo. 3. Converse com as outras pessoas do lado. Isso ajuda a manter a mente ocupada e a ansiedade controlada. 4. Seja positivo. Quem tá lá na cirurgia precisa de você calmo e confiante. 5. Cheque tudo o que foi combinado, tanto para refeição, para o paciente, para o acompanhante. Assim você pode evitar surpresas desagradáveis. No meu caso, assim, foi muito desagradável mesmo, porque tava no contrato que enquanto o paciente estiver no quarto, eu tenho direito a uma refeição, a um lanche, sei lá. Se ele não estiver no quarto, estiver na cirurgia, aí não tem direito. Mas assim, a janta, nós dois tava lá. Então, sim, devia vir pra ele que veio, claro, mas devia vir pra mim também, porque isso estava no contrato. Como a gente tava muito cansado, a gente só queria ir pra casa logo, sair daquele, sabe? Que a gente não gosta muito de hospital, então assim, pra sair logo de lá, senão infelizmente eu ia reclamar e daí ia vir a refeição pra mim. Mas como a gente tava muito cansado, igual eu falei, a gente deixou pra lá e assim, isso foi um ponto assim extremamente negativo da parte do hospital. 6. Tenha paciência e cuide de si mesmo. É importante você estar bem alimentado e descansado para dar todo o suporte pro paciente. Espero que esse relato, essa experiência minha tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se já passaram por uma experiência assim parecida, compartilhe aqui nos comentários. Eu vou adorar saber como foi para vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos da minha experiência de vida. E obrigada por assistir e até o próximo vídeo!